Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com a Daniele. Ela foi formada no Brasil, né, e veio aqui para a Itália fazer a validação da documentação dela. Então ela vai explicar para nós um pouquinho como que foi todo o processo dela de validação de diploma e também como é ser enfermeira na Itália. Olá pessoal, bom dia. Sim, eu sou a Daniele, estou aqui na Itália há um pouquinho mais de 5 anos e quando eu cheguei aqui sempre meu intuito foi a validação do meu diploma, da minha profissão aqui na Itália, que eu fui formada no Brasil, porém o desejo, a vontade sempre de continuar sendo a profissional de enfermagem, a enfermeira. E consegui concluir o processo aqui e no decorrer da nossa conversa explicarei melhor como foi este processo. Sim. E você chegou aqui em 2016, então, e Sim, logo em seguida você deu a entrada ou demorou quanto tempo? exatamente. Eu cheguei aqui em janeiro de 2016 e naquele início dos meses foi o primeiro processo da cidadania, Uhum. que eu já sabia algumas informações que eu tinha, até mesmo procurando, pesquisando enquanto eu estava no Brasil, como deveria ser esse processo. Chegando aqui, fiz o processo da cidadania e em junho de 2016 comecei, propriamente dito, o processo para o reconhecimento profissional. Que é no Ministério da Saúde de Roma. Exatamente, no Ministério da Saúde em Roma. Nós moramos em Verona e o Ministério da Saúde nosso aqui é em Roma. Então toda a documentação teve que ser enviada para Roma. E como é que foi esse processo de validação? Quanto tempo que demora? Você teve que pagar alguma coisa? Tá. O processo de validação, ele durou em média, eu posso dizer que quase 2 anos, porque eu comecei em 2016, em junho eu enviei para Roma a minha primeira carta de solicitação para o processo de reconhecimento, que ali foram vários documentos, que tem até o elenco de todos os documentos necessários no site do Ministério de Uhum. Saúde, que ali é um currículo vitae já feito de tudo que você, do teu Trabalhou? processo de trabalho Uhum. no Brasil, a ementa curricular também, a declaração de valor que eu consegui no Brasil, na minha cidade, no consulado. Então foi Uhum. lá que eu peguei, lá que se emite a declaração de valor. Todos os documentos traduzidos e apostilados. Uhum. A ementa curricular também, mais de 100 páginas, porém, bem importante, ela precisa ser traduzida, Traduzida. porque senão quando chegar aqui, for enviado para Roma, eles vão te ligar dizendo, Que tem que falta. traduzir. É sim, são muitas páginas, mais de 100 páginas, porém precisa ser Sim. traduzida sim. E eu paguei por todo esse processo, sim. O que me custou no início para enviar para Roma, conto que em média uns 1.500 euros, porque a Que você ementa gastou, no caso, o processo que exatamente você para gastou. início do processo do E reconhecimento. precisa também uma declaração no consulado, justo? Exatamente no Consulado do Brasil, que é a declaração de valor. E depois, para o decorrer do estágio, também paguei duas parcelas, no momento foram de 450 euros, para fazer o estágio, que esse é um processo um pouco posterior. Certo. E você mandou as cartas para eles, os documentos. Eles mandaram logo em seguida para você uma carta dizendo, Daniele, você precisa fazer um estágio, precisa estudar. Como que foi? O que eles falaram para Então, você? sim, a primeira carta que eu enviei, a primeira solicitação em junho de 2016, a primeira resposta me veio no final do ano, daquele ano, demorou em média 4 a 5 meses. Pra... Exatamente, para a primeira minha resposta, minha primeira tão esperada cartinha recebida do Ministério. Porque nesse processo eles fazem toda a avaliação do teu currículo, toda a avaliação da tua ementa curricular, o que você precisa estudar e o que você não precisa, o que Sim. realmente compete com aqui, o que realmente eles pediriam a mais. Então, em média, 4 a 5 meses para minha primeira cartinha recebida dizendo: nós avaliamos todo o teu processo e te damos ok para o teu reconhecimento. Porém, depois veio a segunda carta deles dizendo que estariam em avaliação para quando eu poderia começar o meu processo, propriamente dito, e depois, no ano posterior, março de 2017, chegou a terceira carta dizendo que dali um mês eu teria um Iniciaria. mês para entrar em contato com o hospital aqui da região para me colocar à disposição para início do estágio de reconhecimento. Então, 9 meses depois da primeiro envio, que propriamente dito eu pude Praticamente começar. quase um ano, né? Então, quem Exatamente. quiser vir fazer reconhecimento, saiba que o processo é longo, né? Exatamente. E outra coisa, no Brasil você fez faculdade de 4 anos ou de 5? Eu fiz a faculdade de 4 anos no Brasil. E aí aqui eles pediram pra você fazer mais um ano? Como que foi? Aqui, Quantos meses de estágio? aqui com o meu currículo, com o meu tempo de experiência de trabalho, me foi solicitado 1.350 horas de estágio para o reconhecimento profissional, que eu consegui desenvolver eles em praticamente 6 dias por semana. Eu pegava repouso, folga um dia na semana, porque eu tinha interesse em terminar, né, o quanto antes o Sim, estágio. sim, sim. Então me custou esse tempo todo 10 meses, em 10 meses, quase um ano de estágio para o reconhecimento profissional. E depois que você terminou esse estágio, você teve que fazer alguma prova? Como que foi?
receber, digamos, o ok do estágio. Sim. Então, eu fiz 3 meses na medicina geral, medicina geral? Sim, 3 meses em cirurgia e quase 3 meses no pronto-socorro. Ao final de cada estágio, a própria coordenadora de setor fazia avaliação escrita em base ao teu desempenho, ao meu desempenho. Então, ali era uma avaliação parcial. No final de tudo aquilo, eu enviei para a responsável aqui da região todas aquelas cartas, que ela fez uma avaliação geral e ela enviou para Roma dizendo que aqui eu tinha sido apta para o reconhecimento. Ok. Depois que Roma recebeu, mais uns 2 ou 3 meses para todo o processo de inscrição, novamente, avaliações, eu recebi minha última carta e mais esperada, que era dizendo que eu, enfim, tinha sido reconhecida como enfermeira aqui na Itália. Motivo de muita comemoração, exatamente. Imagina, que ali foram 2 anos e meio, quase. Olha, quase 2, do início até a tão esperada cartinha do reconhecimento profissional. Depois dali eu já estava apta para inscrição no algo enfermeirístico, que é o nosso Corém no Brasil. Aqui se chama OP. OP? Exatamente, que é o nosso Corém no Brasil. E quanto que tem que pagar essa taxa? A gente sabe que no Brasil, porém, é caro, né? Em relação ao salário que a gente ganha, é super caro. Aqui, esse ano mesmo, eu paguei 60 euros a anuidade do meu Corém ou OP. Aqui eu paguei 60 euros. A anuidade, ela é em torno a esse valor, 60 euros. E para fazer inscrição também é gratuita ou você teve que pagar? Não, eu tive que pagar exatamente para a inscrição. Exatamente, para todo o início ali da inscrição. Você já paga no início da inscrição já o ano? Exatamente. Quando eu fui fazer a primeira vez, eu paguei um valor a mais, porque era da inscrição, da competição, da carteirinha, tudo paguei um valor um pouco maior, mas a anuidade em si, que este ano foi pago, até maio nós temos o prazo para pagar, 60 euros. Ok. E você precisa fazer alguma prova para eles te aprovarem ou simplesmente você vai e se inscreve? Então, aqui tem a diferença para quem tem a cidadania e quem tem o permesso de soggiorno. Quem tem a cidadania, propriamente dito, não precisa fazer uma prova escrita. O que me foi solicitado, o que é solicitado para quem tem a cidadania, eles fazem algumas perguntas, basicamente uma prova oral. Mas algo simples. Você faz Mas relacionado à língua ou à parte da saúde? Não, a parte da saúde, a parte da saúde, exatamente. Eu digo aqui da nossa região, porque eu sei que difere de uma região para outra. Sim, cada região difere é bastante, diferente, exatamente. Para quem tem o permesso de soggiorno, tem que fazer uma prova. Aí você tem que procurar naquele momento qual região que está aplicando aquela prova. Ok. Exatamente, porque como a demanda não é tão grande, o número de solicitações não são grandes para um reconhecimento na área da profissão, não é que todos os anos vai ter sempre na mesma região. A prova, exatamente. No ano em que eu fiz a solicitação, aqui em Verona não tinha mais solicitações, não tinha mais pedidos naquele momento, então eu teria que procurar outras regiões. Então, no caso do permesso de soggiorno, para quem tem cidadania, apenas uma prova oral. Exatamente, é apenas uma prova oral. Tá aí uma vantagem de ter cidadania. Exatamente, é verdade. Mais uma das vantagens de ter a cidadania. Você teve alguma dificuldade no processo em si de validação? Assim, faria novamente ou não? Olha, eu faria tudo novamente. Porque aquela história, né? Quem exatamente está na área, gosta do que faz. Realmente. Enfermeira, realmente, você faz tudo novamente. Se é aquilo que você gosta, você faz quantas vezes for, né? Se você se encontrou na área, se encontrou como enfermeira, verdade. Você faz tudo novamente, eu faria ou em qualquer tudo área, novamente. na verdade, né? Em qualquer área. Se é aquilo que você gosta, você faz. Não é um processo fácil? Não, porque eu estudei no Brasil, tinha especialização no Brasil, já tinha uma vida profissional adquirida. Vim pra cá, você muda tudo, é um cambiamento total, uma mudança total. Você volta algumas estacas para quase do zero. Quase do zero, porque você vem de um país onde você tem o seu reconhecimento, você tem a tua carreira profissional, né? tua bagagem. Você volta aqui para ser avaliado, para ser reconhecido, para receber novamente. Agora você foi reconhecida como enfermeira. É um trajeto a ser percorrido. Vale muito a pena. Mas depois é bem recompensador, né? Muito. E você tem pós no Brasil, né? A pós, ela valeu aqui, ela contou, digamos, pontos no teu currículo para validação ou não? Sim, sim. No Brasil eu sou especialista em oncologia. Aqui, na verdade, contou na hora do meu currículo, porque as horas de estágio solicitadas aqui depende de quantas horas você fez no Brasil e da tua especialização também. Então, dependendo da quantidade de anos que eu trabalhei no Brasil, da minha bagagem lá, é o que vai ser solicitado aqui para você. Certo. A mim foram solicitadas 1.350 horas. Daí algumas pessoas que a gente conhece que
enfim, fizeram o mesmo processo, foram solicitadas horas a mais ou horas a menos, dependendo do currículo. Da carga horária. Exatamente. Então agora vamos falar um pouquinho do teu trabalho como enfermeira na Itália. Qual que é a diferença, mais ou menos assim, do enfermeiro do Brasil com o enfermeiro da Itália? Então, no Brasil, eu digo da minha realidade há 6 anos, né? Até 2015, que eu trabalhei no Brasil, até dezembro de 2015. Então, em janeiro de 2016 eu já estava na Itália. Então, eu digo numa realidade há quase 6 anos atrás. Pode ser que muita coisa mudou nesses 6 anos. No Brasil ainda nós tínhamos o técnico de enfermagem, que aqui ele não existe o técnico de enfermagem. Aqui ele existe o operador sociosanitário, que podemos comparar, mas não 100% com o nosso cuidador de enfermagem no Brasil. Aqui nós temos somente o enfermeiro. Então o papel do enfermeiro ele é 100% assistencial. Em um setor de trabalho nós temos os enfermeiros e seria a coordenadora de enfermagem, que é a capo-sala. Ou seja, você entra num setor aqui, não vai ter técnicos, vai ter não, o operador, 100% quase enfermeiros e o operador sociosanitário. Exatamente, que eu não posso dizer que a função dele é exatamente igual ao cuidador de idosos, mas ele se assemelha bastante, ele se compara bastante ao cuidador de idosos do Brasil. E quais são os turnos de trabalho daqui? Porque no Brasil a gente sabe que você entra num hospital, por exemplo, ou é só manhã, ou só é à tarde, ou só é à noite. Como que é aqui? É igual ou é não, ou é aqui é muito diferente. Foi uma coisa que me chamou a atenção e no começo me assustei bastante. Porque lá é um horário fixo, né? Exatamente. Que a gente faz, né? Eu estava acostumado, quem trabalha manhã só manhã, quem trabalha tarde só tarde, quem trabalha à noite só noite. Não, gente, é muito diferente. Aqui, um enfermeiro trabalha manhã, tarde e noite. Os 3 com turnos alternados. Vamos dar um exemplo. Hoje você trabalha de manhã, amanhã também manhã, depois tarde, depois noite. Então nós não temos um turno fixo, manhã, tarde e noite. Porém, até a carga horária ela é diferente. Quem trabalha de manhã, das 7 da manhã às 2 da tarde, quem trabalha à tarde? São 7 horas de turno, né? No Brasil são 6 horas. Isso. Ou 12 à noite. Exatamente. E aqui à noite seria 10. 10 horas, 10 horas. Aqui quem trabalha à tarde, das 2 da tarde às 9 da noite. E o turno noturno é muito diferente, das 9 da noite às 7 horas da manhã. Sim. Então, 7 horas manhã, 7 horas à tarde e 10 horas à noite. É bem diferente, né? Muito diferente. No começo é assustador, porque você fala e vem de outra realidade totalmente diferente, Isso, né? Eu era acostumada lá, então muito diferente pra mim, foi uma realidade diferente. Mas depois a gente se acostuma e acaba gostando. Sim. E aqui os hospitais, eles são, a maioria pra você entrar, como trabalhar com enfermeira, são concursos, concursados. Né? Na nossa região tem aqui 3 hospitais bem próximos, grandes, são sempre por concursos. Sempre por concurso. E já seria lar dos idosos? Isso, casa de repouso, lar de idosos. Geralmente é contratado, não é concurso. Daí. Não, é contratado ou diretamente pelo instituto, pelo órgão administrador, ou por agências ou que por uma são. Cooperativa, Exatamente, né? Cooperativa, agências que faz a contratação para entrar nessa casa, nesses lares de idosos, casa de repouso, que aqui tem bastante. Tem bastante, a nossa população idosa é grande. E você trabalha aonde hoje? Sim. No lar de idosos, sim, né? exatamente, há mais de 2 anos. Seria o papel do enfermeiro lá? O que você faz? Então, eu trabalho há mais de 2 anos, desde o processo do reconhecimento profissional, numa casa de repouso, num lar de idosos. Então, assim, é totalmente assistencial o nosso papel, exatamente assistencial. Nós temos as nossas operadoras sanitários que são responsáveis pela alimentação, pela higiene, pelo acompanhamento ao idoso em algumas atividades. A partir dali é a enfermeira. Nós fazemos 2 enfermeiras no turno da manhã, somos responsáveis por toda a medicação do paciente, que no Brasil medicação seria os remédios, os comprimidos, toda a parte terapêutica. Aqui não, medicação são os curativos. Medicação no Brasil, medicação ao contrário. Toda a parte dos curativos especiais, toda a parte da terapia, propriamente dita, terapia via oral, flebos, tudo exatamente, isso. Coisa que no Brasil, quem faz geralmente no setor é o técnico, sob a supervisão do enfermeiro, né? E aqui a gente não tem esse técnico. Tem a supervisão, você faz tudo, porque você acaba tendo uma autonomia também aqui, já é melhor. Já no Brasil é um pouco limitado, porque o técnico não pode fazer muita coisa. Tem a supervisão, né? exatamente. Sim. E aqui nós não temos, assim, aquele papel... Corta essa parte. Tô pensando o que dizer. Tô tentando voltar ao que dizer. Tá. Nós temos um papel realmente bem assistencial, direto com o paciente. Então, todos os setores só tem o enfermeiro. Claro, o médico, né? Aí difere se você está no hospital, que você tem a presença do médico 24 horas. Se você está numa casa de repouso, o médico não é 24 horas. Ele vai conforme o plantão. Exatamente. Todas as manhãs, ou um dia de manhã, outro dia à tarde. Porém, dias semanais, a presença do médico temos quando ele não está ali, a chamada. Que ele fica...
Quando um tiver uma sobreaviso. urgência. Sim, Exatamente, exatamente. entendi. Também temos a guarda médica, que no momento que o médico não está ali, nós acionamos ao médico que está de guarda, que é aquele médico da região que atenderia para os pronto atendimentos. Ok. Uhum. Então temos várias diferenças ali aí na questão do funcionamento do serviço de saúde Sim. no Brasil, que a gente nem entra em méritos, porque é uma gama imensa, se a gente Não dá for pra falar e entrar muito em explicar. detalhes. Não. Agora uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Quanto ganha um enfermeiro na Itália? Exatamente. Meu Deus, quanta Ganha curiosidade. bem, ganha mal, em relação ao custo de vida da Itália e custo de vida do Aham. Brasil, né? Quanto você consegue sobreviver com o salário de uma Sim, enfermeira aqui? Então, aqui uma curiosidade bem interessante é pouquíssimos enfermeiros trabalham em dois empregos. Então, porque aqui o custo de vida é relativamente bem mais baixo do que no Brasil. Uhum. Então, os impostos que nós pagamos aqui, eles são mais baixos relacionados ao Brasil. Então, aqui você consegue trabalhar em um emprego, ter uma vida tranquila, trabalhando em um local somente. Então, aqui preza-se muito a qualidade de vida. Sim. Então, a qualidade de vida assim, está em primeiro lugar. Eu me adaptei muito, gosto muito dessa nova vida que a gente tem aqui, é a qualidade de vida. É verdade. Então tá, vamos lá, a pergunta tão esperada. Quanto ganha um enfermeiro aqui na Itália? Ganha rios de dinheiro? Não! Vai ficar rico? Não, ninguém não fica vai rico. ficar rico. Se tiver 2 empregos, sim. Você ganha muito melhor, né? Muito Exatamente. mais. Tem uma vida de rei, né? Exatamente. Mas a gente não ganha rios de dinheiro, dá para sobreviver bem legal, tá? Aqui, vamos dizer, de 1.000 euros a quase 2.000 euros ganha um enfermeiro, dependendo da carga horária. Por quê? Aqui os part-times, meio período. Tem muitos profissionais que por necessidades pessoais, por desejos, enfim, solicitam os part-times, que são 20, 24 horas, até 30 horas semanais, que são considerados part-times. O que muda? Lá na frente, na tua vida, no momento da sua aposentadoria. Se você foi part-time, ou se você foi tempo pieno, que é o contrato inteiro, tá? Então, isso vai depender, por quê? Se a tua contrato inteiro, digamos que seria quase comparado ao Brasil, assim, né? 38 horas é o full time, que seria o contrato total. Então, aqui a gente pode fazer essa escolha. Part-time, de 20 horas até 38 horas. Então, dependendo do que você trabalha, onde você trabalha, que vai ser o teu salário. Não muda muito. Então, de 1.000 euros pode contar até 1.800 euros, dependendo de quantas horas você faz. Isso para uma assistencial normal. Exatamente. Se é uma pessoa encapuçada, ganha mais? Exatamente. Aí tem os méritos a mais. Que seria a coordenadora do setor, né? Isso, caso. Exatamente. Que daí faz uma pós-graduação, um master na área administrativa, que também nós temos aqui várias áreas para pós-graduação, e aí tem o diferencial do salário se for a capossala, exatamente, uma curiosidade que é a coordenadora. Também, uma curiosidade também que aqui na Itália a faculdade é 3 anos, né? Isso. É fixo 3 anos, no Brasil hoje já é 5, não existe mais de 4 ou 4,5, é sempre 5, a maioria do que eu vi, né? Aqui é 3 anos, e se você quiser, você já pode fazer depois, o master seria quase que um mestrado, na verdade. Uma pós-graduação mais entre elevada, após um mestrado, né? Sim. Entre uma pós e um mestrado, Entre uma pós e um mestrado, que são 2 anos, né? Exatamente. Então, quando você entra na faculdade, ou você já faz 3, ou faz 5 direto, exatamente, né? Que aí você já sai com uma especialização, podendo trabalhar em várias áreas, né? Não só no assistencial. Isso mesmo. Essa é uma coisa legal, que no Brasil seria 5 mais 2. Exatamente. Né? Então, ou 4 mais quase 2 da especialização, dependendo da área, isso mesmo. E aqui também uma outra situação que pode ter a parte TAIVA, que seria o profissional autônomo no Brasil, exatamente. Exatamente, o autônomo no Brasil, que pode trabalhar um part-time em alguns dos locais para ter o contrato fixo e mais ter a parte TAIVA, que seria a home care. Para fazer mais ou menos uma comparação, um exemplo, seria o home care do Brasil. Então, para quem está a fim de ganhar um dinheiro a mais, tem tempo, disposição, vontade de trabalhar num local fixo e fazer mais os home care, é uma excelente oportunidade da parte TAIVA. Sim, é verdade. Não, e aqui tem bastante oportunidade porque tem muitos idosos, né? Então, nessa parte não é questão que vai faltar emprego, né? Não. Olha, gente, do contrário, assim, para incentivar, né, que quem está querendo. Dias atrás eu estava trabalhando num local, havia recebido uma proposta de trabalho, questão de horário melhor, e questão de salário? De distância da minha casa, que é muito próximo. Eu trabalho a 5 minutos da minha casa. Meu Deus, muito perto. 5 minutos da minha casa. E não fazendo turnos à noite, daí nesse local que a gente fica sobre aviso, com o celular em casa, para fazer sobreaviso quando é a tua noite de fazer sobreaviso. E uma outra pessoa que me conhecia, uma outra capossala que tinha me conhecido, me mandando mensagem: Dani, venha fazer uma entrevista comigo que eu estou precisando de enfermeira. Então, assim, gente, aqui tem local de emprego? Tem sim.
não vou dizer para você que você vai chegar aqui já trabalhando num Não. hospital, concursada, na sua área de atuação. Não, porque eu ainda almejo isso também. Porque o concurso aqui é bem concorrido, né? Na verdade, todos os concursos, né? Sim, No Brasil também são e também concorridos. eles são num tempo muito longo. De que eu estou vários aqui. anos depois, Exatamente, de que eu estou aqui, eu me recordo ter tido aqui na região um concurso e eu ainda não tinha recebido o reconhecimento profissional. Igual então, no Brasil, não um concurso a cada 10 anos praticamente, né? Exatamente. Quando as pessoas acabam saindo de se aposentar, ou sim, fica sim, doente, é verdade. Então, aí eles acabam abrindo para chamar mais pessoas. Isso não é que todos os anos nós temos concurso aqui, não. Então, do tempo que eu estou aqui, que eu estou apta para poder fazer um concurso que já tinha recebido reconhecimento, ainda não saiu. Então, espero sair, que Logo é sai. o meu projeto futuro. Mas, ok. Isso mesmo. E como que o italiano vê o enfermeiro? Ele respeita? Porque assim, no Brasil a gente tem aquela coisa, o enfermeiro, coitado, ganha pouco, trabalha bastante, ao menos era aquela visão que eu tinha, visão, né? E como que o italiano em si vê o enfermeiro? Então, assim, trabalhar bastante? Claro, a gente trabalha bastante, até porque nós sabemos a nossa responsabilidade com a vida, com o ser humano, com a saúde. Então, trabalhar bastante? Sim, se trabalha. Nós somos muito bem vistos, no sentido, há um respeito pelo desenvolvimento da nossa função. Eu acho bem legal assim isso, porque o italiano, digo a população, não digo a população entre nós profissionais de enfermagem, né? Vamos pegar duas linhas diferentes. Sim. Nós somos bem vistos, bem reconhecidos, há um reconhecimento, puxa, é uma enfermeira, ele é um enfermeiro, então, pela própria função que nós desenvolvemos, exatamente. E entre nós profissionais de enfermagem, assim, eu fui sempre bem acolhida no sentido, nós brasileiros somos bem vistos aqui, então o brasileiro ele já tem uma história passada, legal, então assim, eu agradeço a minha bisnona que nos deixou essas histórias legais, então assim, no sentido nós somos bem vistos. Não vamos generalizar todas as classes para sim nem para não. Sim. E há profissionais e profissionais, exatamente, né? Vamos dizer da nossa realidade, né? Então o reconhecimento, ele é legal, o acolhimento, ele é legal, então eles sempre dizem assim, que legal, uma enfermeira brasileira entre nós, o que a gente pode trocar de experiências? Então assim, o que a gente pode aprender com você, o que você pode aprender conosco? Então é legal, uma troca de experiências assim, fantástica. Legal. É legal. Então, por hoje terminamos a entrevista com a Daniele. Muito, muito obrigada. Foi bom saber como que funciona, né, o processo de validação e como é o trabalho de enfermeira aqui na Itália. Quem quiser, então, entrar em contato com ela, eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. E muito obrigada novamente. Para mim foi um prazer muito, muito grande, imenso poder estar contribuindo com todo mundo, porque quando a gente resolve mudar de país, não quer mudar de profissão, quer manter a mesma profissão, se possível, eu sei que 1000 dúvidas surgem. Sim. Então, não é fácil para ninguém no início, começo, o processo, desbravar essa nova vida. Mas quem está afim, vale a pena e o que pudermos ajudar, exatamente, o que pudermos ajudar, estamos à disposição. Isso mesmo, muito obrigada. Tchau. Tchau.